Na sua frente está a Terra dos Monstros. Após superar muitos desafios, finalmente você entrou no castelo. Seu destino é a temível Sala do Dragão. Mas você mal sabe que, na verdade, o dragão tem o poder de lançar maldições em seus inimigos. Se um Wonder Boy não for suficiente, se nenhum outro Wonder Boy estiver disponível para ajudar, o Batman está em lua de mel com o Robin. Precisaremos de alguém forte, alguém que tenha experiência com dragões. E essa pessoa é a Mônica, a personagem mais famosa dos gibis brasileiros. E claro, também seus amigos, Cebolinha, Magali, Chico Bento e até o Bidu vão ajudar você nessa aventura. E com muitas transformações animais. Você não pode ficar fora dessa sensacional aventura. Olá amigos do Clã Dark Castle, estamos de volta com o segundo documentário da nossa série De Volta ao Jogo. Se ainda não assistiu ao primeiro, onde desbravamos o antológico Toy Jane and Earth, não perca tempo, confira o link na descrição e assista. Até mesmo um dos criadores do jogo elogiou, e você não vai assistir? E o tema dessa vez é Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, um dos jogos mais clássicos e marcantes do Sega Master System. Vamos falar sobre a série Wonder Boy, os desenvolvedores, o lançamento e suas várias versões, incluindo a adaptação brasileira, Turma da Mônica em O Resgate. Então, apertem os cintos para mais essa viagem no tempo e... lá vamos nós! E lá vamos nós! Voltamos para o ano de 1989. A terceira geração de videogames segue com o Nintendo 8-bits, nosso querido Nintendinho, esmagando a concorrência, tendo, naquele momento, mais de 80% do mercado. O Master System da Sega, apesar de ter um hardware superior, sofre com as baixas vendas e com poucos cartuchos sendo lançados. Seu sucessor, o Mega Drive, um videogame da nova geração e com processador de 16 bits, havia acabado de ser lançado no Japão. E foi nesse clima de final de festa para o Master System que o console recebeu um dos melhores jogos daquela geração, Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. A série Wonder Boy já tinha 2 jogos de sucesso no Master System, adaptados dos arcades da empresa Weston. O primeiro Wonder Boy foi lançado para o sistema em 1987. É um jogo de plataforma onde o garoto das selvas, chamado Tonton, ou Bokeh, como é conhecido no Japão, precisa resgatar sua namorada Tanya, das mãos do vilão Dark King. Em 1988, o Master System recebeu a continuação, Wonder Boy in Monsterland, que levava a série para uma nova direção, mesclando ação com RPG. Dessa vez, o herói Tonton é um adolescente e está no mundo medieval. O objetivo é libertar a Terra dos Monstros e derrotar o dragão Mecha. Em 1989, chega às lojas o terceiro jogo da saga para o Master System, Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. A história começa imediatamente no final da aventura anterior, com Tonton enfrentando o dragão Mecha. Porém, quando o vilão é derrotado, o herói recebe uma maldição e é transformado em um lagarto. Agora, ele precisa derrotar os outros 5 dragões da Terra dos Monstros para conseguir a Cruz de Salamandra e retornar à forma humana. Além do dragão Mecha, no começo do jogo, ainda é necessário enfrentar o dragão Múmia, que se encontra numa pirâmide do deserto, o dragão Zumbi, na masmorra da floresta, o dragão Pirata, em um navio afundado, o dragão Samurai, em um templo japonês, e o dragão Vampiro, no Castelo Celeste. Ao vencer cada chefe dragão, o protagonista se transforma em uma nova criatura, ganhando poderes diferentes. Além da forma humana, temos 5 transformações. Um lagarto, que cospe fogo. Um rato, que entra em locais pequenos e pode andar pelas paredes. Um peixe, que pode nadar. Um leão, que pode quebrar mais blocos para abrir caminho. E um gavião, que pode voar pelo cenário. Wonder Boy 3 possui um modelo de gameplay que hoje é comum e conhecido como Metroidvania.
mas era novidade no fim dos anos 80. O jogo não é linear, não existem fases sequenciais, mas um mundo onde você circula livremente. Novas áreas do mapa são liberadas de acordo com a habilidade do personagem que você está jogando. E é possível também voltar a áreas antigas com outros personagens e descobrir novos caminhos, e assim pegar itens que não podiam ser alcançados anteriormente. Além de áreas específicas para cada transformação, o jogo tem várias portas secretas e salas escondidas. Em momentos cruciais, você pode encontrar itens que serão muito úteis para sobreviver na Terra dos Monstros. Assim como já acontecia no jogo anterior, Wonder Boy 3 também tem elementos de RPG. É possível comprar ou obter novas armas e magias, que deixam o personagem mais forte e facilitam a sua jornada. Existem 10 tipos de espadas, armaduras e escudos. Alguns aumentam a resistência e a força do herói, e outros têm características específicas que também são úteis, como por exemplo, obter mais dinheiro ou poder andar na lava sem se machucar. O personagem também pode evoluir a barra de energia. Ele começa com apenas um coração quando se transforma no lagarto. Porém, ao longo do jogo pode encontrar novos corações e assim aumentar a barra. The Dragon's Trap era longo para os padrões da época e tinha um sistema de password para recuperar o progresso do jogador. Naquele tempo, poucos cartuchos possuíam bateria que permitiam salvar a jogatina, pois isso encarecia o produto final. A maneira mais comum de retomar uma partida era anotar uma password fornecida pelo jogo antes de desligar o aparelho. Quando o jogador quisesse voltar a jogar, a partir do ponto onde havia parado, era necessário preencher esse password. Dessa forma, o jogador teria mais tempo para resolver os quebra-cabeças e percorrer o mundo. Passwords era um recurso tão legal que permitia até que o desenvolvedor colocasse alguns segredos. Tenta usar esse password que aparece em tela no seu jogo para ver o que acontece. No seu jogo, no caso, no Wonder Boy 3, né? Além dos aspectos modernos de level design, Wonder Boy 3 conta com uma trilha sonora memorável e uma arte caprichada que consolidou o tom da série. Não à toa é o jogo mais lembrado de toda a saga, apesar do alcance limitado que o Master System tinha na época do lançamento. Wonder Boy é a série mais famosa criada pela Weston e teve 6 jogos ao todo. Apesar da qualidade dos jogos, a saga também ficou marcada por ter muitos nomes diferentes e confusos. Foram tantos títulos modificados de acordo com o país ou a plataforma de lançamento que entender a sequência deles tornou-se uma tarefa difícil para os fãs. Dos 6 títulos, 2 são jogos de plataforma, e os outros 4 formam uma subsérie, Monster World, que se passa na Terra dos Monstros e mistura elementos de RPG com ação. Mas será que os nomes dos jogos são mesmo tão arbitrários assim? Bom, vem com a gente tentar desvendar essa história. O primeiro trabalho da Weston, que ainda se chamava Escape, foi Wonder Boy, lançado em 1986. Dirigido por Ryuichi Nishizawa, o jogo era uma plataforma de rolagem lateral para os arcades. Na história, o garoto pré-histórico precisa salvar a sua namorada em 5 longos mundos, com 4 estágios cada. Com o agente servindo de intermediário, a SEGA se interessou em publicar o jogo, dando início a uma longa parceria entre as duas empresas. O arcade foi um grande sucesso e o jogo ganhou várias versões para os consoles domésticos e computadores. Ainda no ano de 1986, Wonder Boy recebeu um port para o console SG-1000 da SEGA, no Japão. Alguns recursos como o andar de skate foram removidos desta versão. A Hudson Soft produziu também um port modificado para o Famicom da Nintendo e o MSX, chamado de Takahashi Meijin no Boken Jima, e estrelado por Takahashi Meijin, apresentador e executivo da Hudson Soft. A versão americana para Nintendo 8-bits ficou conhecido como Adventure Island e também foi muito bem sucedida, resultando numa nova série própria com vários jogos. Essas mudanças aconteciam porque o nome Wonder Boy era uma marca registrada pela SEGA, então os títulos precisavam ser alterados para o lançamento em consoles de outras empresas. Em 1987, Wonder Boy recebeu a sua versão doméstica mais popular no Sega Master System. O jogo incluía 8 mundos, ao invés dos 5 originais, e recebeu o nome de Super Wonder Boy no Japão, para diferenciar-se da versão mais simples que havia sido lançado para o SG-1000. Nos outros países, o cartucho foi chamado apenas de Wonder Boy mesmo, já que o console SG-1000 só foi lançado no Japão e Austrália.
Ainda em 1987, o Wonder Boy ganhou também versões para computadores Commodore 64, Amstrad CPC e ZX Spectrum. Por fim, o Game Gear, console portátil da Sega, recebeu uma adaptação baseada na versão do Master System. O cartucho recebeu o título de Wonder Boy no Japão, na Europa e no Brasil, mas foi rebatizado como Revenge of Dragon nos Estados Unidos. Confuso? Bom, ainda estamos no primeiro jogo, mas confira a tabela com um resumo para não se perder, porque não é por nada não, vai ficar confuso. O segundo jogo da série, Wonder Boy Monster Land, foi lançado inicialmente para arcades em 1987, apenas no Japão. Inspirado pela profundidade dos RPGs Wizardry e Dragon Quest, que eram recém-lançados no Japão, o novo Wonder Boy combinava elementos de RPG num jogo com ação. Apesar das influências de RPG, ainda se tratava de um jogo de arcade. Como a regra do negócio é que o jogador gaste fichas rapidamente, o jogo precisava ser dinâmico e o personagem não podia ficar parado. Uma das soluções foi colocar um timer que diminuía a barra de vida, forçando o personagem a seguir seu rumo o mais rápido possível. A primeira versão para o console doméstico saiu para o TurboGrafx 16, ou TurboGrafx 16, ainda em 1987, e foi batizado como Bikuriman World. Esse jogo usava os personagens do Bikuriman, uma linha de salgadinhos e wafers que ganhou até uma série animada no Japão naquela época. Em 1988, a Sega produziu um port caprichado do jogo para o Master System, que acabou se tornando a versão mais conhecida do jogo. No Japão, o cartucho recebeu o nome de Super Wonder Boy Monster World. O título mantinha o Super Wonder Boy do jogo anterior para o Master System no Japão, e o subtítulo indicava o primeiro Monster World da série. Nos Estados Unidos e na Europa, o título foi simplificado para Wonder Boy in Monster Land. Em 1988 também saiu Sayuki World, uma versão do jogo para o Famicom da Nintendo, dessa vez feita pela Jaleco. Aqui, a temática do jogo também mudou. A história é baseada na popular lenda da mitologia chinesa, Jornada ao Oeste, que também serviu de inspiração para o mangá Dragon Ball. Em 1989 vieram os ports para os computadores. A Activision lançou na Europa versões para o Atari ST, Amiga, ZX Spectrum, Amstrad CPC e Commodore 64. Cada um com sua própria variação de nome do jogo. No Brasil, a versão do Master System foi alterada e lançada em 1991 pela Tectoy como Mônica no Castelo do Dragão. Os textos foram traduzidos para o português e os sprites do herói principal foram substituídos para que o jogo fosse estrelado por Mônica, a mais famosa personagem das revistas em quadrinhos brasileiras. Confuso até aqui? Acompanhe o resumo aí para não se perder muito. O terceiro jogo, batizado como Wonder Boy 3 Monster Lair, saiu em 1988 e também foi lançado inicialmente para os arcades. Desta vez, a Weston preferiu simplificar o conceito do jogo, retomando o gênero de plataforma, mas agora era possível jogar em duas pessoas. E, diferente do anterior, o arcade não ficou restrito ao Japão, acabou chegando também aos Estados Unidos e à Europa. A versão para o TurboGrafx 16 teve o nome simplificado para Monster Lair, já que não podia usar o Wonder Boy no título. O Mega Drive da Sega recebeu uma conversão do jogo, que foi lançado no Japão e na Europa, mas não nos Estados Unidos. Se mantenha atualizado aí no resumo, porque agora sim as coisas vão ficar complicadas. O quarto jogo foi o primeiro da saga Wonder Boy, feito diretamente para um console caseiro de videogame, o Sega Master System. Isso permitia retomar os elementos de RPG do segundo título da série, Wonder Boy in Monster Land, já que o jogador teria tempo para se dedicar ao jogo no conforto do lar. Nos Estados Unidos, o cartucho recebeu o nome de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, pois seria o terceiro jogo da série lançado para o Master System. Então, no fim das contas, tivemos dois Wonder Boy 3, o terceiro jogo para os arcades, Monster Lair, e o terceiro jogo do Master System, The Dragon's Trap. Como The Dragon's Trap é o segundo jogo da subsérie Monster World, ele recebeu o nome de Monster World 2 no Japão. Mas
Infelizmente, o jogo nem saiu por lá, pois nessa época a SEGA japonesa já havia interrompido a produção do Master System para focar no seu novo console, o Mega Drive. A Hudson Soft produziu uma versão para o TurboGrafx-16, que não podia usar os títulos da SEGA e acabou ganhando nomes diferentes. Nos Estados Unidos, o jogo foi batizado como Dragon's Curse. Já no Japão, a mesma versão do TurboGrafx-16 recebeu o título Adventure Island. Pois é, pra você ver, o mesmo nome daquele outro jogo que tinha adaptado o primeiro Wonder Boy para o Nintendo 8-bits nos Estados Unidos. Parece que realmente não queriam facilitar a vida dos fãs. O portátil Game Gear também ganhou uma versão do jogo em 1991 com o nome de Monster World 2 Dragon no Wana, isso no Japão. Na Europa, o título foi Wonder Boy The Dragon's Trap. A SEGA da Europa preferiu remover o 3 do nome de última hora, para evitar ainda mais confusão. E é até possível encontrar na internet uma cópia do protótipo do jogo, ainda com o título original. Esse jogo para o Game Gear não chegou a ser lançado nos Estados Unidos. Imagina, né? Eles iam dar outro nome e a gente ia ficar mais confuso ainda. A versão do Master System também ganhou uma localização no Brasil com personagem dos quadrinhos da Mônica e virou Turma da Mônica em O Resgate, lançado no final de 93. Aparentemente, aqui é o ápice da confusão de nomes. Mas ainda tem mais. Confira o resumo atualizado aí em tela. O quinto jogo da série foi projetado para o Mega Drive, o novo console da SEGA na época. Lançado em 1991 e retomando mais uma vez a saga Monster World, dessa vez tentaram dar um título mais intuitivo para o novo jogo, que no Japão recebeu o nome de Wonder Boy 5 Monster World 3. Afinal, era o quinto jogo da série Wonder Boy e era o terceiro da subsérie Monster World. No ocidente, o jogo teve o nome simplificado para Wonder Boy e Monster World. Desta vez, o protagonista é Xion, um jovem corajoso, de cabelos azuis, que jurou derrotar o exército de monstros. Este foi o único jogo da série sem a participação do criador de Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa. Naquele momento, ele estava envolvido em outros projetos da Weston, o port de Wonder Boy, The Dragon's Trap, para Game Gear e o arcade Clockwork Aquario. Wonder Boy em Monster World ainda ganhou uma versão da Hudson Soft para o Turbo Duo, que também precisou ter o nome alterado e foi batizado como The Dynastic Hero. Diferente dos jogos anteriores, neste a trilha sonora também precisou ser recriada do zero. Houve também uma versão do jogo para o Master System, lançado na Europa, onde o console e a série Wonder Boy faziam muito sucesso. O port ficou por conta da empresa japonesa Shimada Kikako. O Brasil também recebeu uma adaptação da versão do Mega Drive, Turma da Mônica na Terra dos Monstros, lançado em 1994. Ainda não acabou, mas fica com o resumo aí. O último jogo da série também foi projetado para o Mega Drive e foi o único a ser protagonizado por uma garota, Asha, uma jovem de cabelos verdes e trajes árabes. Foi lançado em 1994 com o nome simplificado de Monster World 4, descartando Wonder Boy no título, que não faria sentido já que a personagem principal era uma menina. O cartucho de 16 megabits foi lançado originalmente apenas no Japão, o que é uma pena, pois se trata de um jogo muito lindo, um dos mais belos já feitos para o Mega Drive, e se tornou uma pérola oculta restrita somente ao país de origem, numa época que o console já estava no final da sua vida. Apenas em 2012, 18 anos depois, Monster World 4 ganhou uma tradução oficial para o inglês. Isso quando foi lançado no eShop, a loja digital do Nintendo Wii. O manual original japonês do jogo também ganhou uma versão em inglês para ser disponibilizado digitalmente. E assim fica o resumo com este último jogo. Ainda não conseguiu entender tudo? Se perdeu no meio de tantos títulos? Não se preocupe, o próprio criador de Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa, também se confunde um pouco com tantos nomes diferentes. Num quiz disponibilizado na internet sobre a série que ele mesmo criou, ele acertou 8 de 10 questões. Segundo Nishizawa, os títulos complicados atrapalharam um pouco. E com isso chegamos ao final da primeira parte do nosso documentário. No próximo vídeo deste De Volta ao Jogo, vamos conhecer mais sobre a Weston, o desenvolvimento e o lançamento de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Se gostaram, curta,
compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, comente o que acharam e faça sugestões para os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!